Deus avisou, mas ele não quis ouvir. Lucas nunca foi o tipo de pessoa que ignorava Deus. Na verdade, ele sempre acreditou que sabia ouvir. Não era alguém distante da fé, não era alguém perdido. Ele orava de vez em quando, colocava louvores no caminho do trabalho e, no fundo, gostava de pensar que Deus estava ali, acompanhando cada passo. Mas havia algo diferente naquela semana, algo que ele não sabia explicar. Não era medo, não era ansiedade, era como se a paz tivesse saído silenciosamente do lugar onde sempre esteve. E isso começou no dia mais comum de todos. Uma manhã qualquer, café ainda quente sobre a mesa, o celular vibrando com notificações, a rotina chamando. Mas no meio daquele cenário comum, algo não estava no lugar. Lucas parou por alguns segundos, olhou para frente, sem focar em nada específico, e sentiu aquele incômodo leve. É quase imperceptível, como um sussurro que não usa palavras, mas pesa na alma. Ele não ouviu uma voz, não teve uma visão, nada sobrenatural aos olhos. Mas dentro dele, algo dizia, não vá. Ele franziu a testa. Tentou entender de onde vinha aquilo. Era estranho, porque não fazia sentido. Tudo estava normal, nada indicava perigo, nenhuma razão lógica para aquele sentimento, e mesmo assim ele estava lá, insistente, silencioso, incomodando mais do que deveria. Lucas respirou fundo, passou a mão no rosto e soltou um leve riso de canto. Deve ser coisa da minha cabeça, disse para si mesmo, tentando aliviar aquele peso invisível. Afinal, ele tinha planos, tinha decisões já tomadas, tinha um caminho que parecia certo, e não fazia sentido parar tudo por causa de um sentimento que ele nem conseguia explicar. Ele pegou as chaves, olhou mais uma vez ao redor, e por um breve segundo, aquele incômodo voltou mais forte, mais claro, mais presente, como se alguém estivesse tentando segurá-lo, sem tocar. Mas dessa vez, Lucas não parou. Ele abriu a porta e saiu, sem perceber que não estava apenas saindo de casa, estava saindo de um aviso. O dia seguiu como se nada tivesse acontecido. O trânsito estava o mesmo. As pessoas apressadas como sempre, os sons da cidade preenchendo cada espaço, como se tudo estivesse perfeitamente no lugar. Mas dentro de Lucas, não estava... Ele tentou ignorar, ligou o rádio, mudou de estação, aumentou o volume, qualquer coisa que abafasse aquele incômodo que insistia em permanecer. Mas não adiantava, porque aquilo não vinha de fora, vinha de dentro. Era como uma leve tensão no peito, não dolorosa, mas constante, como um aviso que não gritava, mas também não se calava. Lucas apertou o volante com um pouco mais de força. Por que isso agora? Pensou. Ele não era alguém impulsivo. Sempre analisava bem antes de tomar decisões. Sempre buscava fazer o que era certo. E dessa vez não era diferente. Pelo menos era o que ele acreditava. Tudo parecia alinhado. Tudo parecia fazer sentido. Mas havia algo que não se encaixava. E esse algo não tinha explicação lógica. Ele chegou ao primeiro semáforo e parou. O sinal vermelho iluminou o interior do carro, criando um silêncio estranho, quase pesado. Foi ali, naquele pequeno intervalo de tempo, que o sussurro voltou, mais claro, mais direto, sem palavras, mas impossível de ignorar. Lucas sentiu como se estivesse prestes a tomar uma decisão que mudaria algo importante. Mas ao invés de ouvir, ele começou a argumentar. Se fosse Deus mesmo, ele falaria de forma mais clara. Deus não confunde. Isso deve ser só insegurança. Não faz sentido desistir agora. E pouco a pouco, o que era um aviso começou a ser tratado como dúvida. E dúvida é algo fácil de calar. O sinal abriu. Lucas acelerou. Mas, enquanto o carro avançava, algo dentro dele recuava. Ele não percebeu naquele momento, mas aquele não era apenas um sentimento. Era direção. Era cuidado. Era Deus tentando impedir um passo que ele ainda podia evitar. Só que o problema nunca foi Deus não falar. O problema é que quando ele fala baixo, só ouve quem está disposto a parar. E Lucas não estava. Lucas estacionou o carro, desligou o motor, mas não desceu imediatamente. Ficou ali por alguns segundos, com as mãos ainda no volante. O mundo lá fora seguia normal. Pessoas entrando e saindo, conversas ao fundo, passos apressados.
Mas dentro dele havia um conflito que ninguém via. Aquele incômodo ainda estava lá, mais discreto agora, mas não ausente. Era como uma presença silenciosa, insistente, esperando ser ouvida. Lucas fechou os olhos por um instante, e naquele breve silêncio, algo dentro dele tentou emergir. Não era medo, não era dúvida comum, era direção. Mas antes que aquilo ganhasse forma, a mente entrou rápida a lógica inconvincente. Você está exagerando, nada disso faz sentido. Se fosse algo sério, Deus falaria de forma mais clara. E, pouco a pouco, a voz suave começou a ser sufocada. Não por rejeição direta, mas por argumentos. Lucas abriu os olhos, respirou fundo e tentou se recompor. Ele precisava seguir, tinha expectativas envolvidas, tinha decisões já alinhadas. Tinha um plano que até então parecia certo e abandonar tudo por causa de um sentimento estranho. Não parecia razoável. Ele pegou o celular, abriu uma conversa antiga, leu algumas mensagens e, sem perceber, começou a reforçar dentro de si aquilo que queria acreditar. Não aquilo que Deus estava mostrando, mas aquilo que fazia mais sentido para ele. E esse é o ponto mais perigoso. Não é quando a pessoa ignora Deus de forma consciente. É quando ela substitui a voz de Deus pela própria lógica, porque a lógica calma, justifica, organiza, mas nem sempre protege. Lucas saiu do carro, agora mais decidido, não porque o incômodo tinha sumido, mas porque ele tinha aprendido a silenciá-lo. Enquanto caminhava, algo dentro dele ainda tentava dizer, volta, mas agora estava mais distante, mais fraco, quase imperceptível, e sem perceber, Lucas não estava apenas seguindo em frente. Ele estava se afastando, não de um caminho qualquer, mas de uma direção que poderia poupá-lo, porque existe algo que poucos entendem. Deus nem sempre impede. Às vezes, ele apenas avisa, e a partir daí, a escolha é nossa. O ambiente parecia normal, conversas acontecendo, sorrisos sendo trocados, tudo seguindo como qualquer outro dia, mas Lucas não estava completamente presente. Por fora, ele estava ali, mas por dentro, algo ainda não tinha se ajustado. Ele tentou se distrair, participou das conversas, respondeu no automático. Até sorriu em alguns momentos, mas havia um silêncio estranho dentro dele. Um tipo de vazio que não fazia sentido estar ali. E foi nesse momento que os sinais começaram a aumentar, não como um choque, não como algo escancarado, mas como detalhes pequenos, porém impossíveis de ignorar. Uma frase solta, dita por alguém que pareceu específica demais. Um olhar diferente, carregado de algo que ele não soube explicar. Uma situação simples que não aconteceu como deveria, coisas pequenas, mas que juntas começavam a formar algo maior. Lucas percebeu, por um instante, percebeu. Seu coração apertou levemente. E aquela sensação voltou mais clara, mais presente, mais insistente. Era como se tudo dentro dele dissesse, isso não está certo. Ele parou por dentro, parou. E pela primeira vez, desde que saiu de casa, considerou a possibilidade de voltar atrás. Mas então veio o pensamento. Rápido, direto, convincente, agora já foi. Você já está aqui, não faz sentido recuar. E, naquele instante, ele tomou uma decisão silenciosa. Não falou em voz alta, não declarou para ninguém, mas decidiu dentro de si ignorar. E é aqui que tudo muda, porque até esse ponto ainda havia espaço para voltar. Ainda havia sensibilidade, ainda havia escuta, mas quando o coração decide ignorar, a voz de Deus não desaparece. Ela apenas deixa de ser considerada. Lucas continuou, agora com passos mais firmes, mais decididos, mais fechados. E, à medida que ele avançava, os sinais não pararam, mas perderam força. Não porque Deus deixou de falar, mas porque ele deixou de ouvir. E existe algo espiritual nisso que muitos não percebem. Quanto mais ignoramos, menos sensíveis nos tornamos. E o que antes incomodava, passa a não fazer mais diferença. Lucas não percebeu naquele momento.
Mas algo dentro dele tinha mudado. A sensibilidade que antes alertava agora estava sendo substituída por convicção própria. E isso é mais perigoso do que qualquer erro. Porque quando alguém erra sem saber, ainda há espaço para correção. Mas quando alguém erra achando que está certo, o caminho se torna mais longo, mais difícil. E muitas vezes mais doloroso. Houve um momento curto, quase imperceptível, em que tudo poderia ter sido diferente. Lucas parou, não por decisão, mas porque algo ao redor dele simplesmente desacelerou. O ambiente ainda estava ali, as pessoas ainda se moviam, as vozes ainda ecoavam, mas para ele tudo pareceu distante, como se o tempo tivesse aberto um pequeno espaço, apenas para que ele percebesse. Seu coração apertou de novo, mas dessa vez não era leve, era claro, direto, inegável, não era mais um incômodo. Era um alerta, algo dentro dele dizia, com uma firmeza silenciosa, você ainda pode parar. Lucas respirou fundo, olhou ao redor, tentou encontrar alguma explicação lógica para aquilo, mas não havia nada externo que justificava o que ele estava sentindo. E foi exatamente isso que tornou tudo mais difícil, porque quando Deus fala através do invisível, a única forma de entender é confiar, e confiar exige entrega, exige abrir mão da própria certeza, exige reconhecer que mesmo sem entender, ele sabe. Lucas fechou os olhos por um segundo, e naquele instante veio, não como voz audível, mas como uma certeza profunda, impossível de fabricar. Não continue. Era claro, simples, sem rodeios, sem interpretação. Não era dúvida, era direção. E, por um breve momento, ele quase obedeceu, seu corpo ficou imóvel. Seus pensamentos silenciaram, seu coração respondeu. Mas então veio a última resistência, mais forte do que todas as anteriores. Você vai parar tudo por causa disso? Vai parecer loucura? E se não for nada? E, de repente, obedecer começou a parecer exagero. Começou a parecer perda. Começou a parecer irracional. Lucas abriu os olhos. E naquele instante, ele escolheu. Não por falta de aviso, mas por escolha, ele ignorou. De forma consciente e silenciosa, definitiva, e seguiu, sem perceber, que aquele era o último momento em que ainda era fácil voltar, porque existe algo que poucos entendem. Deus fala com amor, insiste com misericórdia, alerta com cuidado, mas ele também respeita, e quando alguém decide não ouvir, ele não força, ele permite, não porque concorda, mas porque ama o suficiente para não controlar. Lucas deu mais um passo, e naquele passo algo ficou para trás. Não foi Deus, foi a proteção daquele momento. No início parecia que nada tinha acontecido, nenhum som estranho, nenhuma mudança brusca, nenhuma consequência imediata. Tudo continuava aparentemente igual. Lucas até tentou se convencer de que estava tudo bem, conversou, se movimentou, seguiu com aquilo que havia decidido fazer. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Não do lado de fora. Dentro, era sutil, quase imperceptível, mas real. A leveza que ele carregava já não estava ali. Aquela paz que sempre acompanhava suas decisões simplesmente desapareceu, e não foi de uma vez. Foi aos poucos, como uma luz que se apaga lentamente. Sem barulho, sem aviso, só vai deixando de existir. Lucas sentiu. Tentou ignorar. Mas agora não era mais apenas um incômodo. Era ausência de paz, ausência de segurança, ausência de algo que ele nem sabia explicar, mas que sempre esteve presente. Ele respirou fundo, tentou se ajustar, tentou racionalizar de novo. Isso é só nervosismo, vai passar. Mas não passou, porque quando a paz de Deus se retira de uma decisão, não é para punir, é para revelar que aquele caminho não tem a cobertura que ele pensava. E, pela primeira vez desde que tudo começou, Lucas começou a perceber, não com clareza total, mas com um desconforto crescente. Algo dentro dele começou a dizer, você deveria ter parado, e essa frase não acusava,
mas pesava, porque ele sabia que teve a chance, sabia que foi avisado, sabia que não foi falta de direção, foi escolha. E essa consciência começou a crescer, silenciosa, constante, impossível de fugir. Lucas olhou ao redor novamente. As mesmas pessoas, o mesmo ambiente, tudo igual. Mas nada fazia mais sentido da mesma forma. Porque quando a paz se vai, o ambiente pode até continuar o mesmo, mas o coração já não responde igual. E naquele momento, ele ainda não tinha visto as consequências completas, mas já estava começando a sentir o peso de ter ignorado. Com o passar das horas, ficou impossível fingir que nada tinha acontecido. Lucas já não conseguia se concentrar. As conversas perdiam o sentido no meio das frases. Os sons ao redor começaram a incomodar, até aquilo que antes parecia importante. Agora parecia vazio. Mas o pior, não era o ambiente. Era dentro dele. Porque agora não era mais só a ausência de paz, era consciência. Uma percepção clara, silenciosa e inevitável. Eu fui avisado. Essa verdade começou a ecoar dentro dele, sem gritar, sem acusar, mas com um peso que não dava para ignorar. Lucas tentou fugir disso. Pegou o celular. Rolou a tela sem prestar atenção. Abriu conversas, fechou sem responder. Qualquer coisa para distrair a mente. Mas a alma não se distrai. E quanto mais ele tentava fugir, mais aquilo voltava. Você sabia. E essa frase doía. Não porque alguém disse, mas porque era verdade. Ele lembrou do momento na cozinha, do silêncio estranho, do primeiro incômodo. Lembrou do carro do sinal vermelho, do aperto no peito, lembrou do instante em que quase voltou. E não voltou. Tudo estava ali. Claro, organizado, como se cada detalhe estivesse sendo trazido de volta, não para condenar, mas para mostrar. Lucas passou a mão no rosto, respirou fundo e, pela primeira vez, parou de tentar se justificar. Porque até então ele ainda estava tentando explicar, tentando encontrar um motivo, tentando aliviar a decisão, mas agora não dava mais. Porque existe um ponto em que a gente para de tentar justificar e começa a reconhecer. E esse ponto é doloroso, mas também é necessário, porque é nele que a verdade entra. E a verdade, mesmo quando dói, é o começo da cura. Lucas encostou levemente em uma parede próxima, olhou para baixo e ficou ali, em silêncio, sem palavras. Sem distrações, apenas sentindo e entendendo que o maior peso não era o que tinha acontecido até agora, era saber que poderia ter sido diferente. E então aconteceu, não foi imediato como um choque, nem dramático como um colapso, foi silencioso, mas definitivo. Uma notícia, uma situação inesperada, uma resposta que não veio como ele esperava. Algo saiu do controle. E naquele instante, Lucas entendeu. Não com explicações longas, não com alguém apontando o erro, mas com aquela clareza que só a verdade traz quando finalmente encontra espaço. Era isso que Deus estava tentando evitar. Seu coração afundou, não por surpresa, mas por reconhecimento, porque no fundo ele já sabia, só não queria aceitar. Ele ficou em silêncio. O ambiente ao redor continuava se movendo, mas para ele tudo parecia distante, como se o tempo tivesse desacelerado de novo. Mas agora não para avisar, para revelar. Lucas passou a mão pelos cabelos, respirou fundo, mas não havia mais como negar a dor que ele começou a sentir. Não era só pelo que aconteceu, era pela lembrança do aviso, porque a consequência dói, mas saber que poderia ter sido evitado dói mais. Ele fechou os olhos por um momento e dessa vez não havia resistência, não havia justificativa, não havia argumento, só havia verdade. Deus tentou me impedir e essa frase quebrou algo dentro dele. Não foi desespero, foi quebrantamento, foi um momento em que o coração finalmente para de lutar e começa a se render, porque existe algo profundo nisso tudo. Deus não precisa provar que estava certo. A vida mostra, e quando mostra, não é para humilhar, é para ensinar. Lucas abriu os olhos lentamente. E pela primeira vez, desde o início de tudo, ele não quis fugir daquilo que estava sentindo. Ele ficou, sentiu,
Reconheceu, porque agora ele entendia. Não foi falta de aviso. Nunca foi escolha. Lucas ficou ali em silêncio, sem tentar explicar, sem tentar voltar no tempo, sem tentar diminuir o que tinha acontecido. Dessa vez, ele não correu. E talvez esse tenha sido o primeiro passo certo desde que tudo começou. Porque existe um momento na vida em que a gente entende que não dá mais para fugir nem de Deus, nem da verdade, nem de si mesmo. Ele respirou fundo e pela primeira vez não pediu para que nada mudasse. Não pediu para que a situação se resolvesse. Não pediu para que a dor passasse. Ele apenas falou baixo, quase como um sussurro eu senti e ignorei. Não foi uma oração bonita. Não teve palavras elaboradas, mas foi verdadeira. E é isso que Deus sempre esperou. Não perfeição. Verdade. Lucas fechou os olhos. E naquele instante, algo aconteceu. Não do lado de fora, dentro. A dor ainda estava ali, a consequência ainda era real. Mas havia algo diferente. Uma presença suave, sem acusação, sem condenação, só presença. Como se Deus estivesse dizendo: eu ainda estou aqui. E essa é uma das maiores revelações que alguém pode ter. Deus não se afasta quando erramos. Ele permanece o que muda. É a nossa sensibilidade. Lucas sentiu aquela mesma presença que tentou avisá-lo agora ali, não para dizer eu te avisei, mas para dizer eu não desisti de você. E isso quebrou completamente o coração dele, porque graça não é Deus evitar que a gente erre, é Deus permanecer. Mesmo quando a gente escolhe errado, Lucas respirou mais fundo. E pela primeira vez desde que tudo começou, uma pequena paz começou a voltar. Não a paz da decisão, mas a paz do reencontro. E isso muda tudo, porque quando alguém encontra Deus de verdade, até a dor começa a ter propósito. Talvez essa história não seja só sobre o Lucas, talvez seja sobre você. Talvez você não esteja em um momento de consequência, mas de decisão. E lá no fundo, existe algo te incomodando. Não é medo, não é ansiedade comum, é aquele silêncio estranho que tira a paz sem motivo aparente. Você tenta explicar, tenta ignorar, tenta seguir normalmente, mas ele continua lá, discreto, constante, insistente, e assim como aconteceu com Lucas, talvez Deus esteja falando com você, não em voz alta, não de forma escancarada, mas daquele jeito que só quem já sentiu reconhece, no coração, no detalhe, na paz que vai embora. E deixa eu te dizer algo com toda clareza. Deus não confunde quando ele fala a direção, pode não haver explicação, mas há um senso profundo de isso não está certo e muitas vezes o maior erro não é não entender, é ignorar aquilo que já foi sentido. Porque existe um ponto perigoso, quando você começa a justificar o que Deus já tentou te impedir, quando você começa a chamar de dúvida aquilo que na verdade é direção, quando você segue não porque está em paz, mas porque já decidiu que quer seguir. E nesse momento não é Deus que se cala, é o coração que se fecha. Por isso, se existe algo dentro de você agora, um incômodo que não passa, uma direção que você está tentando ignorar, pare. Não precisa entender tudo. Não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter coragem de ouvir, porque obedecer às vezes parece perda no começo, mas sempre é livramento no final. E ignorar pode até parecer liberdade por um instante, mas quase sempre cobra um preço depois. Talvez Deus não esteja te impedindo à força, porque Ele respeita sua escolha, mas Ele está te avisando. E isso já é amor. Lucas aprendeu não da forma mais fácil, mas da forma mais profunda. Ele entendeu que Deus não fala para controlar, não fala para limitar, não fala para tirar algo de nós. Deus fala para proteger, porque há caminhos que parecem bons, mas carregam dores que ainda não conseguimos ver. Há decisões que fazem sentido na mente, mas ferem a alma lá na frente. E é exatamente por isso que Deus avisa. Não para nos impedir de viver, mas para nos impedir de se perder. Lucas nunca mais esqueceu daquele dia, não pelas consequências, mas pela revelação. A revelação de que Deus esteve presente em cada detalhe,
Na cozinha, no carro, no silêncio, no incômodo, no último aviso. E mesmo quando ele escolheu não ouvir, Deus não foi embora. Isso mudou tudo, porque agora ele não queria mais apenas viver, ele queria ouvir, queria reconhecer, queria parar. Quando Deus falasse, e talvez essa seja a maior transformação que alguém pode viver, não é nunca errar, é aprender a discernir antes de errar, é desenvolver um coração sensível, é entender que nem tudo que parece certo vem de Deus, e nem tudo que parece perda é prejuízo, né? Porque quando Deus fala, mesmo que não faça sentido, sempre vale a pena ouvir, sempre vale a pena parar, sempre vale a pena obedecer. E se tem algo que precisa ficar dentro de você hoje, é isso. Quando Deus fala, amor, ignorar nunca foi liberdade. Sempre foi o início de uma dor que poderia ter sido evitada. Mas ouvir sempre será o começo de um caminho seguro. Se essa mensagem falou com você, talvez não seja coincidência, talvez seja Deus. Falando mais uma vez, agora, a escolha continua sendo sua.